Glória a Deus. Agora sim você pode se sentar. Mas parabéns, você que veio, enfrentou uma chuva torrencial. E aqui estamos, mas é necessária essa chuva. Vocês viram no noticiário que a tarifa agora da conta de energia vai ser bandeira 2 ou 3, ou seja, mais cara, por causa da falta de chuva. Então, você que toma banho demorado, corta, viu? Tem que tomar um banho mais rápido, bem rápido, viu, Mitch? Bem rápido. Abra a tua Bíblia lá em Gênesis capítulo 39. Hoje eu quero falar algo com você que é difícil, mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Elaine, está na hora de você comprar uma Bíblia com letra maior. Porque eu vi você fazendo assim. Quando a gente faz assim, é que começa a faltar braço. Quando falta braço, está na hora de comprar a Bíblia com letra gigante. Eu quero falar com você algo que é muito difícil, mas não é impossível. Eu quero falar com você sobre um jovem chamado José. E esse jovem tem muito a nos ensinar. Ele tem tanto a nos ensinar, que se a gente passar o ano ministrando sobre a vida desse jovem, não vai faltar oportunidades para a gente continuar explorando a história. José foi o 11º filho de Jacó. Ele foi o primeiro filho com Raquel. Esse jovem nasceu por volta do ano 1700 a.C. E conforme a tua Bíblia menciona, ele era o preferido de Jacó. Mas José nasceu numa família muito desestruturada. José viveu o sofrimento no dia a dia, na pele, na própria vida. José foi enganado pelos próprios irmãos, ele foi traído. Eu particularmente penso que a vida de José tem muito a ensinar a jovens crentes como vocês que estão aqui hoje. E hoje nós vamos refletir como ser um jovem vencedor ainda na juventude. E Deus te trouxe aqui para revelar a você, jovem, como tendo apenas 17 anos, 20 anos, 25, 30, não sei quantos anos você tem, qual a sua idade, mas que José tinha 17 anos e foi vendido pelos irmãos como escravo, e aos 30 anos ele já era o segundo homem mais poderoso do país mais poderoso do mundo. Incrível isso. Não pense você que a vida de José foi fácil. Não pense você que tudo aconteceu na vida de José num estalar de dedos. Que Deus apareceu ou que Deus mandou simplesmente um anjo e tudo aconteceu na vida de José. Tem muito crente que acha que é assim que funciona. É só pedir e Deus faz. Ontem eu estava lá na inauguração na base de Valinhos, que por sinal está linda. Está linda a base lá de Valinhos. Ontem eu e Samara estivemos lá na inauguração. E não foi fácil. Há quanto tempo eu mesmo, antes de ter base em Campo Grande, antes de ter base em Hortolândia, eu junto com o apóstolo, muito tempo atrás, nós fomos a Valinhos procurar um prédio. Antes de ter o Recanto Vida Nova, nós já íamos atrás de um lugar para estabelecer uma base da Igreja Batista Vida Nova em Valinhos, anos atrás. E a gente vem pedindo isso há muito tempo. Então, o que eu quero que você entenda é que não é pedindo e acontece as coisas no estalar de dedos. E não foi assim na vida de José. E tem muito crente que acha que é assim. Apesar dele ser o filho predileto do patriarca Jacó, como você sabe, ele teve que viver com vários fatores desfavoráveis, como talvez muitos de vocês estejam convivendo hoje. Muita situação desfavorável. Por exemplo, José enfrentou muita instabilidade familiar. Eu estava comentando com a Samara hoje. Ela passou um dia de princesa hoje. Saiu antes do almoço, foi para o shopping, gastou dinheiro no cabeleireiro, fez compra, almoçou não sei aonde e voltou no final da tarde. Mas quando ela chegou,
eu compartilhei com ela sobre isso. É incrível! Estou desabafando e abrindo meu coração para extravasar, senão eu vou morrer. Amigos, irmãos, queridos, a família de José, pelo amor de Deus, se você acha que tua família é ruim, você não parou para analisar a família desse cara. A família de José era um grande problema. O problema não começa só em José, o problema era na família dele. José já enfrentava uma instabilidade familiar. Para começar, o pai dele, o pai de José, Jacó, ele tinha 4 esposas. Quem é casado aqui, levanta a mão. Fernando, fala sério, ter uma já não dá trabalho? Quem é casado aqui? Mozão, fala aí. Dá um, mais uma. William, uma. Neto, quantas você tem? Uma mulher. Uma mulher. Já dá trabalho, irmão? Hein, Leandro? Muito. Uma mulher já te dá muito trabalho. A Bíblia diz que esse cara, ele tinha 4 simultaneamente. Sabe o que é isso? Simultaneamente, consegue me entender? Acompanha o raciocínio. Ao mesmo tempo. Meu irmão, pelo amor de Deus. Raquel, Leia, Bila e Zilpa. Com esses nomes, devia ser uma belezura. Está lá em Gênesis 37, versículo 2. A Bíblia nos relata que José costumava entregar aos seus irmãos, porque José era filho de uma dessas mulheres, e as outras mulheres também tinham filhos, e que eram automaticamente irmãos de José. E José, às vezes, entregava os irmãos para os pais, porque faziam algumas coisas erradas. E isso acirrava ainda mais a rivalidade que eles tinham, deixando os outros irmãos com mais ciúme, mais inveja de José. E aí, observando o livro de Gênesis, alguns capítulos, nós podemos encontrar diversos fatos que nos ajudam a entender a tragédia que era a família de José. Pensa na tua família aí agora. Pensa aí na tua família. Pensa naquele teu irmão que dá trabalho e que você fala, é uma ovelha negra. Pensa na tua irmã. Pensa no teu pai, na tua mãe, no teu tio, na tua tia. Pensa no teu cunhado. Cunhado gosta de dar trabalho. O meu não, minha bênção, pastor. O outro também vai ser pastor, está tudo lindo. Pensa aí na tua família. Pensa. Agora vamos ver aqui a família de José. No capítulo 34. No capítulo 34 de Gênesis, a gente vê a infeliz história da irmã de José, Diná. Lembra da irmã de José, Diná, filha de Leia, que foi estuprada por Siquém. Lembra dessa história? Ela foi estuprada por Siquém. Ela foi violentada, ela foi deflorada por Siquém. Só que o cara se apaixonou por ela. O cara que estuprou Diná se apaixonou por ela. Ele gostou e se apaixonou. Aí ele chegou para o pai e falou, eu quero essa mulher. Eu quero essa mulher como esposa. Não vou me deter em detalhes, tá? Porque tem muita coisa para a gente falar. Mas ele falou assim, me arruma essa mulher. Eu quero essa mulher e eu quero casar com ela. Ele foi até o pai, falou assim, eu quero a mulher, eu quero Diná como minha esposa. Os filhos de Jacó se reuniram e falaram, tudo bem. Mas todo mundo, todos os homens do teu povo têm que se circuncidar. Quanto sabe o que é isso? Quanto sabe o que é Bilal? Entendeu? É isso mesmo. Aí o povo aceitou. Eles foram, Siquém e o pai foram até o povo e falaram assim, vai ser bom, o que forem deles vai ser nosso e vai dar tudo certo. Todo mundo aceita? Todo mundo aceitou. No terceiro dia, enquanto eles estavam se recuperando, quem já fez vasectomia aqui? Vasectomia, quem já fez? Só eu. Você fez também, Neto? Mais alguém? Você fez, verdade? Eita, dói, não dói, né? Dói, não dói? Dói muito, cara. E aí? Olha só, presta atenção. Presta atenção aqui. No terceiro dia, quando eles estavam se recuperando, os dois irmãos de Diná, pegaram a espada e mataram todos os homens. Eles mataram todos os homens que haviam se circuncidado por conta
da violência que fizeram com Diná, com a sua irmã. Olha o trauma na família de José, irmãos. Uma irmã deflorada, os irmãos vão e matam todo mundo. Mata todos os homens à espada. Isso está lá na sua Bíblia, no capítulo 34. Mas não para por aí, no capítulo 35 também acontece outro fato muito lamentável. O irmão mais velho de José, chamado Rúben, deitou-se com Bila. Sabe quem era Bila? A mulher do pai. Olha que tragédia. O irmão de José deitou com a mulher do pai. Você acha que tua família é ruim? Você acha que está ruim a tua família? Olha a família de José. A irmã estuprada. O irmão mais velho deita com a mulher do pai. E piora. Capítulo 38. Outro fato constrangedor. Um outro irmão, Judá. É um outro irmão de José. Sabe o que acontece com ele? Judá. Eu não vou explicar a história porque a gente não tem tempo. Mas acontece que Judá, ele tem um filho, sabe com quem? Com a própria nora. Olha a tragédia! Olha a tragédia na família de José. E aí, só o contexto familiar de José, já dá para imaginar o futuro desse jovem. A desgraça que ia ser, a porcaria que ia virar. Mas com Deus, quando a gente tem Deus na nossa vida, ao invés do fracasso, o sucesso aparece. Quantos creem nisso? Digam amém. Cara, olha os bafos, cara, da família de José, irmão. Olha os rolos que a família vivia. Sente um pouquinho aí do drama que eu mencionei, capítulo por capítulo. Olha a irmã violentada, estuprada. Olha o irmão transando com a mulher do pai. Olha o outro irmão que engravida a nora. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. José, infelizmente, vivia num lar desestruturado, e talvez você viva num lar intensamente, mais ou menos desestruturado como esse. Mas a boa notícia é que assim como José viveu num lar desestruturado e teve êxito, você também pode ter êxito. Dê um aplauso ao Senhor por isso, em nome de Jesus. Mas isso não é o que Deus trouxe, não foi por isso que Deus te trouxe aqui. Porque a história verdadeira de José nem começou. Isso é da família. A história verdadeira de José começa a partir do versículo 37, do capítulo 37, versículo 20 a 21, quando os irmãos de José decidem matá-lo. Como não bastasse toda a história, toda a trajetória, toda a desgraça que já acontecia na família de José, os irmãos que ele tinha decidiram matá-lo. Então, quer dizer, aquilo que estava ruim, piorou. E sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Se a tua situação está ruim, pode piorar, tá? O que está ruim pode piorar. O que está ruim pode piorar. Por isso, não reclame, porque o que está ruim pode piorar. A vida de José estava ruim, piorou, porque os irmãos agora queriam matá-lo. Foi Rúben, o irmão mais velho, que impediu. Lá nos versículos 26 e 27, eles aceitaram a ideia de Rúben, de não matar José, mas só de jogá-los num poço, com a ideia de depois, posteriormente, irem lá e resgatá-lo. Só que não foi isso que aconteceu. Aonde foi parar esse jovem de 17 anos com traumas, dores e tanto sofrimento na família? Sabe onde ele foi parar? Ele foi e se tornou escravo justamente no lar de uma mulher imoral, que passou a seduzi-lo constantemente, diariamente. Pessoal, jovens, homens, mulheres, sem brincadeira, pensa comigo. Diante de um contexto desse, para pensar, quantos suportariam? Essa semana, Eduardo, acho que foi a Silmara, mandou um WhatsApp no grupo dos 12, falando assim, gente, começa a orar, porque eu estava passando aqui na ponte, chegando no São Marcos,
e um jovem estava prestes a pular para se matar. E quando a gente estava passando, o Eduardo percebeu, parou o carro, saiu correndo e conseguiu grudar o cara e trazer o cara para cima. Sabe por que ele estava tentando se matar, irmão? Desespero. Uma situação como José estava vivendo, quantos de nós suportaria? José suportou. Como José conseguiu se tornar um homem? O segundo mais importante do país mais importante da terra. E aí que José começa a nos ensinar como sermos vitoriosos mesmo quando tudo parece contrário. Hoje Deus te trouxe aqui para te dar um upgrade. Faz tempo talvez que você não ouve uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo. Mas eu quero te dizer que assim como José foi vitorioso no seu tempo e no meio das suas guerras, você também tem grandes possibilidades de ser vitorioso no meio do seu tempo e no meio das suas guerras. Quantos creem nisso, digam amém e dê mais um aplauso ao Senhor. Gênesis 39, foi esse que eu pedi para você abrir? Gênesis 39, eu vou ler só dois versículos e a gente já vai para os tópicos. Versículo 1: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas. Lembra? Lembra que os irmãos venderam? Pois é, vendeu para os ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José. Sabe quem estava com José? O Senhor. Sabe quem precisa estar com você? O Senhor. Sabe quem precisa estar com você? O Senhor. Não é seu amigo, é o Senhor. Quem precisa estar com você é o Senhor. Diga, quem precisa estar comigo é o Senhor. Versículo 2: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do Senhor egípcio. Até aí, e depois a gente continua. Primeira coisa que a gente aprende com José, mesmo com trauma familiar, mesmo com tantas dores, mesmo com tanto sofrimento, mesmo com tanta desgraça, primeira coisa que eu e você aprendemos: mantenha-se fiel a Deus. Nós precisamos nos manter fiel a Deus, custe o que custar. Falem de você ou não falem, falem bem ou falem mal, amem ou não amem você, mantenha-se fiel a Deus. Quem precisa estar com você é o Senhor. É o Senhor que precisa estar com você. Quem é que precisa estar com você? Diga mais alto. Quem precisa estar com você? Diga mais alto. Quem precisa estar com você? Agora para ele ouvir, quem precisa estar com você? É o Senhor. O Senhor precisa estar com você. É o Senhor que precisa estar comigo. Então nós precisamos nos manter fiéis a Ele. Diga para a pessoa que está ao seu lado: seja fiel a Deus. Versículo 9: ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. E olha como termina esse versículo 9: como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ser fiel a Deus é você não pecar contra Ele. Ser fiel a Deus é você não pecar contra Ele. Esse versículo 9 está contando aí o final da história do que Patifona, a mulher de Potifar, estava fazendo com José. Não fala o nome da mulher, da safadona? Então a gente apelidou de Patifona. Pois bem, ela sediava José. Quem que aguenta? Quem aguenta, irmão? Dá carona para uma mulher todo dia. Não dê carona para a mulher todo dia, nenhuma vez. Porque senão você pode não aguentar. E essa mulher começou a sediar José.
Gênesis 39 nos relata que apesar da mulher de Potifar instigar José, provocar José, seduzir José, dia após dia, ele resistiu até o final, porque ele dizia: eu não posso pecar contra Deus. Só que talvez você e eu não sejamos como José, e a gente não aguente a segunda, a terceira, a quarta. Então, não permita a primeira. Evite, fuja da aparência do mal, para não pecar contra Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: cuidado com as patifonas. Mesmo assim, mesmo rejeitando, mesmo negando, qual foi o preço imediato da opção de José por manter-se fiel a Deus? O que aconteceu? Olha o versículo 20. O que aconteceu com ele? Mandou buscar José e o lançou na prisão, onde eram postos os prisioneiros do rei, e José ficou na prisão. Sinceramente, queridos, quantos de nós suportaríamos tanta injustiça? Vai dizer que não foi injustiça? O cara não fez nada, a mulher se oferecia, eu imagino que essa patifona ficava pelada na frente dele. Quantos acham que isso ficava? Certeza, irmão. Só estava ela e o cara. E José fazia assim: meu Deus. E saía correndo, para não vacilar. Vazava, dava a linha, ia embora. Como que eu vou pecar contra Deus? Ia embora. Ele não pecou. A mulher mentiu. E ele foi lançado aonde? Na prisão. Quantos de nós suportaríamos essa injustiça? Quantos de nós suportaríamos calados essa injustiça? Quantos de nós não estaríamos reclamando até contra Deus por causa dessa injustiça? Por que, Senhor? Por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor permitiu isso comigo? Por que isto está acontecendo comigo? Quantos de nós suportaríamos? Pergunta para o irmão do seu lado se aguentaria a bronca. Pergunta aí para o seu irmão do seu lado se você seguraria a bronca. Foi vítima da armação da patifona, irmão. Mas eu quero dizer que o jovem José se manteve firme, fiel ao eterno Deus. E esse aqui é o primeiro passo que eu e você precisamos dar para termos uma vida de sucesso, vitoriosa na presença do Senhor. Presta atenção numa coisa, jovem, presta atenção numa coisa. Olha aqui para mim. Você pode até ter vindo para essa rede sem muito interesse, mas isso pode mudar a tua história. Presta atenção nisso. Não é o presente, não é o momento, não é o agora que deve prevalecer sobre a tua vida. Não é aquilo que você quer fazer, aquilo que te dá prazer, aquilo que é gostoso. Não é isso que deve prevalecer. Porque o presente vai determinar o seu futuro. O que você decide fazer hoje é o que você será e terá amanhã. José teve o que teve, foi o que foi, por causa de um presente. O presente dele com a patifona, ele não cedeu. E lá no futuro, ele se tornou no que se tornou. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Mateus 6,33, cara. Nunca pode sair da tua mente. Busque sempre, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. José é um exemplo, viu? José é um exemplo hoje. José, ele nunca vai sair de moda. Ministração de José nunca sai de moda. Pode pregar toda hora, em qualquer lugar, em qualquer momento. José nunca sai de moda.
Salmo 18, 25 e 26 diz: ao fiel te revela fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas o perverso reages à altura. Deuteronômio 10, 16: sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados. E Provérbios 28, 20 diz: o fiel será ricamente abençoado. Diga assim: eu serei fiel a Deus. Segunda coisa, além de você ser fiel a Deus, como José foi, você precisa aprender a contar com a bênção de Deus. Você precisa aprender a contar com a bênção de Deus. Essa semana eu estava meditando. Quando já ouviram falar da oração de... alguns falam Jabez, outros falam Jabes. Você decide a pronúncia que você quer usar. Mas quando já ouviram falar a oração de Jabes ou a oração de Jabez? Se eu não me engano, está lá em 2 Crônicas, capítulo 4, eu acho. E diz que a mãe dele teve filhos, mas ele foi o especial. E teve uma oração que ele fez ao Senhor. Se eu não me engano, é 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Que ele diz o seguinte: Senhor, aumenta minhas terras, ou alarga as minhas fronteiras. Ele só falou isso. Ele só falou isso. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz: e Deus o atendeu. É só isso que faz menção. É só isso que faz menção dele. Sabe o que eu aprendo com isso? A gente precisa aprender a contar com a bênção do Senhor. 1 Crônicas, eu não sou uma Bíblia ambulante. 1 Crônicas, capítulo acertei? 4:9. Nós precisamos aprender a contar com a bênção de Deus. A gente conta muito com a bênção do braço, a gente conta muito com a nossa inteligência, a gente conta muito com o favor do próximo, mas a gente esquece de contar com a bênção do Senhor. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga para ele: aprenda a contar com a bênção de Deus. Versículo 2, volta aí no 39. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Versículo 3, quando esse percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava. Querido, sendo fiel a Deus, a Bíblia nos relata que José contava sempre com a bênção de Deus. Esse é o segundo passo para uma vida vitoriosa. Por isso, jovem, por isso, irmão, conte sempre com a bênção de Deus. Mesmo depois de ser injustiçado e preso, ele continuou contando com a bênção de Deus. E lá no versículo 21 diz: mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. Depois você confere: concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Ele estava preso, mas o Senhor estava com ele e fez com que o carcereiro fosse com a cara dele. O versículo 23, sabe o que diz? O carcereiro não se preocupava com mais nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com quem? Com José, mesmo na prisão, e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Perceba, queridos, que a Bíblia é muito mais clara ao mostrar que o jovem José era fiel a Deus e contava com a bênção de Deus em tudo que ele fazia. E quer que eu te diga? Isso é possível a você e a mim, desde que a gente se consagre a Deus verdadeiramente. Eu quero citar só 2 versículos. Deuteronômio capítulo 20, versículo 1 diz: quando vocês forem à guerra, e eu quero dizer que nós estamos em guerra, viu? Olhe para o que está ao seu lado e diga: nós estamos em guerra. Você pode achar que você está em paz, que está tudo bem, que está numa boa, que está tudo paz e amor, mas não está. Nós estamos em guerra. Se você está vivendo uma vida de paz e amor, você está vivendo uma vida de ilusão. Nós estamos vivendo em tempos de guerra. Nós estamos vivendo uma guerra do bem contra o mal. Eu quero te dizer
que o diabo pediu para cirandar você, a sua família, seus filhos, seus pais. O diabo está solto, cirandando e buscando a quem possa tragar. Então eu quero dizer que você não está vivendo um tempo de paz, você está vivendo um tempo de guerra. Quantos estão me entendendo? Digam aleluia. Quando vocês forem à guerra contra seus inimigos e virem cavalos e carros em um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. E essa mesma proteção aí pode ser confirmada lá em Isaías 43, 2, que diz: quando vocês atravessarem as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não os deixarão em brasas. Sabe o que significa isso? Quando a gente se entregar verdadeiramente ao Senhor, quando a gente for fiel a Ele, e quando a gente aprender a depender das bênçãos dEle, Ele vai estar conosco em qualquer lugar. Você pode dar um aplauso a Ele em nome de Jesus? E a última coisa, para a gente encerrar: ser fiel a Deus, contar com as bênçãos de Deus e não reclamar. Não reclame, trabalhe. Para de reclamar e comece a trabalhar. Não olha para eles não, olha aqui para mim, que eles não estão fazendo nada ainda, eu que estou falando. Para de reclamar e trabalhe. Em nenhum versículo aí dos capítulos de Gênesis que faz menção de José, você vai encontrar José reclamando de absolutamente nada. José não reclamava de nada. José não reclamou de nada. Passou o que passou, sofreu o que sofreu, e você não vai ver uma vírgula desse menino, desse jovem que se transformou em homem, reclamando de nada. Para de reclamar, para de reclamar, para de reclamar, para de reclamar, e começa a trabalhar. Com a história de José, irmão, com a biografia de José, nós aprendemos que a reclamação não nos leva à vitória. Pelo contrário, quando o povo de Deus começou a reclamar, os castigos e as derrotas começaram a vir sobre eles. Essa é a verdade. Quando a gente abre a boca para reclamar, presta atenção nisso, presta atenção numa coisa, e está sendo gravado isso. Eu sempre dou testemunho, dou exemplos. Eu vou falar de mim agora. Eu já reclamei do meu líder, que é o apóstolo. Quantos sabiam disso? Eu já reclamei dele. Quando eu reclamava dele, sabe o que acontecia comigo? O céu se fechava. Não era isso que eu comentei com você ontem? Reclamar não atrai bênção sobre a tua vida. Reclamar fecha as portas. E nós aprendemos com José, com toda a dificuldade, adversidade e sofrimento, que ele nunca reclamou. Então, pelo amor de Deus, para de reclamar e começa a trabalhar. José era incrível, Marília. José era incrível, Borges. Enquanto ele morou com aquela família maluca, instável, toda bagunçada, José era o melhor filho que Jacó tinha. E o pai depositava toda a confiança que ele tinha em quem? Em José. Caramba, hein? Quando ele foi levado para a casa de Potifar,
para servir como escravo. A tua Bíblia diz o que dele? Que ele se destacou, e que ele se tornou o quê? O melhor, o mais digno de confiança. A minha Bíblia não diz que ele reclamou. A minha Bíblia diz que José foi mandado para a prisão, para o cárcere, injustamente, por causa de uma mentira. Mas o carcereiro não demorou para reconhecer as qualidades desse jovem, e logo confiou a ele uma série de atribuições. E durante os anos em que ele passou preso, Samara, preso injustamente, preso, ele não reclamou, ele não murmurou. Ele trabalhou, irmãos, ele trabalhou, trabalhava e testemunhava o Deus a quem ele servia. Ele trabalhava e testemunhava a Deus a quem ele servia. Ele trabalhava e testemunhava o Deus a quem ele servia. Mas teve uma hora que ele saiu. Aí você fala assim, também, quando está tudo uma desgraça, é fácil. Mas ele saiu, e ele foi para junto do faraó, para o chefe, para o poderoso, para o homem mais poderoso que existia na face da terra. E ele continuou fiel a Deus, e ele continuou confiando nas bênçãos de Deus, e ele continuou trabalhando na casa do faraó, como governador do Egito. José continuou trabalhando e continuou sendo eficiente. Quer ter uma vida de sucesso, irmão? Tenha uma vida como José teve. É difícil? Sim, mas não é impossível. É difícil? É, mas não é impossível. Está na hora, irmãos, está na hora, igreja, está na hora, rede Gaditas, está na hora, 12, está na hora, 12 de segunda geração, 12 de terceira geração, está na hora, pastores, apóstolos, bispos, está na hora, Brasil, da gente começar a celebrar, está na hora da gente começar a se alegrar, porque aquilo que a gente não celebra, a gente passa a não ter direito, porque quem não se alegra, quem não celebra, não tem direito. Ontem eu fui para a base em Valinhos, eu celebrei, porque não é uma conquista só da Igreja Batista Vida Nova, é uma conquista para o reino de Deus. Tem gente aqui que nunca pôs o pé em Hortolândia. Você acha que é uma conquista minha? Minha! Pois eu volto para cá rapidinho, se o meu apóstolo pedir, ou mandar. Tem gente que nunca pisou pela. Quem não celebra não tem direito à conquista. Eu vou dar um dado aqui para você que talvez você não saiba. 33% da população mundial não se alegra. Sabia disso? Será que você faz parte desse número? Será que você faz parte desse percentual? 33% da população mundial não celebra, não se alegra. E quem não se alegra não tem direito a conquista nenhuma. Enquanto eu estava preparando essa mensagem hoje à tarde, muitas vezes, Mari, muitas vezes, não são poucas, muita gente vem para cá
cabisbaixo, triste, como se fosse cumprir um protocolo, como se tivesse vindo para cá por obrigação, sendo que a gente tem que vir para cá para celebrar, para se alegrar, porque nós servimos a um Deus que está vivo e que nos fez uma promessa. Eu estava lembrando daquela discussão que o Fabrício e você estavam tendo no carro, de que Deus preparou uma morada para a gente. Aí a Samara falou assim: vai ter cama no céu. O Fabrício: não vai ter nem casa. A Samara falou: não, mas nós vamos ter cama para dormir. O Fabrício: mas a gente nem vai dormir. Lembra disso? E muitas vezes eu vejo irmãos vindo para cá cumprindo protocolo. A gente tem que vir para cá, a gente tem que ir para Hortolândia, a gente tem que ir para Valinhos, a gente tem que ir lá para o Campo Grande para celebrar, para celebrar. A gente serve um Deus vivo, cara. Eu não gosto de culto ao vivo, porque você tinha que estar aqui, ou na igreja da sua cidade. Desculpa, eu te respeito. Por mim, você não estaria me assistindo, porque eu nem faço questão. Mas a gente tinha que celebrar. E eu vou terminar. João, nem sai, nem abre essa porta. João pescador, para aí. Ninguém sabe que eu quero terminar com uma frase. Presta atenção nisso. Se você não prestou atenção o culto inteiro, presta atenção nessa frase, que eu quero terminar agora. Pior do que morrer, presta atenção nisso. Pior do que morrer é passar a vida toda fingindo que está vivo. Pior do que morrer é passar a vida toda fingindo que está vivo. Depois que a gente voltar de Israel, a pastora vai ministrar uma palavra para vocês. Pode ir agora, João. Vai fazer xixi, vai. Quando a gente voltar de Israel, porque não vai dar tempo, a gente vai para Israel agora, semana que vem. Mas a pastora vai ministrar uma palavra poderosa, acerca de um salmo, quando Moisés fala para o Senhor assim: Deus, ajuda-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. E eu encerro. Tome para você as recomendações que o Senhor deu a Josué, lá no capítulo 1. Seja fiel, não se desvie da lei, se esforce sempre e tenha bom ânimo. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus?